quando o assunto é economia. As pessoas saem da sala na hora do noticiário da TV. As pessoas preferem não saber nada sobre economia porque o assunto é muito complicado. Então eu resolvi, em uma série de vídeos, transformar o que é assunto economia no assunto história da economia. E nós estamos acompanhando já há algum tempo, em vários capítulos, esta história da economia desde o seu princípio. Nós já falamos aqui sobre os ourives, sobre a Casa de Câmbio, sobre o Banco da Inglaterra, sobre a família Rothschild. E agora, chegou a hora de falarmos sobre Napoleão, a Guerra de Waterloo e a tomada do poder por parte da família Rothschild. Eles que tomaram o poder em 1815 e até hoje dominam o poder econômico no planeta inteiro. É importantíssimo você saber, porque você estará cada vez mais do lado de fora da Matrix, com estas informações sobre a história verdadeira, horrorosa, que ocorreu no nosso planeta, em face de uma história mentirosa, que é oficial, que é contada nos livros e também nas escolas. Mais um capítulo da vida real, mais um capítulo da história da economia mundial, mais um capítulo, e este é o capítulo da derrota de Napoleão e da vitória da família Rothschild sobre todos os nós, seres humanos, que eles chamam de gado. O primeiro Banco dos Estados Unidos. Em 1790, menos de 3 anos depois da Constituição ter sido assinada, as casas de câmbio atacaram novamente. O primeiro recém-nomeado secretário do Tesouro, Alexander Hamilton, ele sugeriu um projeto de lei para o Congresso, requerendo um novo Banco Central de propriedade privada. Coincidentemente, este ano foi completo para Rothschild. Ele fez seu pronunciamento do banco carro-chefe em Frankfurt. Permita-me imprimir e controlar o dinheiro de uma nação, e não me importarei com quem faz suas leis. Alexander Hamilton foi uma ferramenta dos banqueiros internacionais. Ele queria criar o Banco dos Estados Unidos e fez assim. De forma interessante, um dos primeiros trabalhos de Hamilton, depois de se formar em Direito em 1782, foi como ajudante de Robert Morris, gerente do Banco dos Estados Unidos da América. De fato, o ano anterior, Hamilton escreveu para Morris uma carta dizendo: "Uma dívida nacional, se não é excessiva, será para nós uma bênção nacional." Uma bênção para quem? Depois de um ano, no intenso debate de 1791, o Congresso aprovou a lei e deu permissão por 20 anos. O novo banco era para ser chamado de Primeiro Banco dos Estados Unidos, ou BUS. Aqui estamos em frente ao Primeiro Banco dos Estados Unidos, na Filadélfia. Ao banco foi dado monopólio para imprimir dinheiro nos Estados Unidos. Embora que 80% de suas ações seriam de propriedade de investidores privados. Os outros 20 seria adquirido pelo governo dos Estados Unidos, mas a intenção era não dar ao governo uma parte da ação. Era prover o capital pelos outros 80% dos donos. Aconteceu com o velho Banco da América do Norte, o mesmo que o Banco da Inglaterra antes dele. Os acionistas jamais pagaram a quantia total por suas cotas. O governo americano pôs inicialmente $2 milhões em dinheiro. Então o banco, através da velha mágica do empréstimo da reserva fracional, ele fez empréstimo para seus investidores de títulos, assim eles podiam crescer. E com o restante, 8 milhões em dinheiro necessário para investimento de risco livre. Assim como o Banco da Inglaterra, o nome do Banco dos Estados Unidos foi deliberadamente escolhido para esconder de fato que ele era privativamente controlado. E como o caso do Banco da Inglaterra, os nomes dos investidores no Banco Americano nunca foram revelados. Alguns anos mais tarde, era comum eles dizerem: os Rothschild são os verdadeiros poderes por trás do velho Banco dos Estados Unidos. O banco foi anunciado no Congresso como uma maneira de trazer estabilidade para o setor bancário e para o povo dava a informação de que ele iria eliminar o problema da inflação. Mas o que aconteceu? Na verdade, buscavam suporte financeiro do governo americano, $8 milhões nos primeiros 5 anos. E no mesmo período, os preços subiram cerca de 72%.
Embora fosse chamado o primeiro banco dos Estados Unidos, ele não foi a primeira tentativa de um banco central de propriedade privada neste país. Assim como no Banco da América do Norte, o governo pôs dinheiro para fazer funcionar este outro banco privado. Então os banqueiros emprestaram aquele dinheiro um para o outro, para comprar ações remanescentes do banco. Era um ato fraudulento, comum e simples. E eles não seriam capazes de sair desta por longo tempo, mas primeiro temos de viajar de volta para a Europa, para ver como um simples homem foi capaz de manipular a economia britânica inteira, porque ele obteve as primeiras informações da derrota final de Napoleão. Napoleão cresce em poder. Aqui em Paris, o Banco da França foi organizado em 1800, exatamente como o Banco da Inglaterra. Mas Napoleão decidiu que a França tinha que ficar livre das dívidas. E ele nunca confiou no Banco da França. Declarou que quando um governo é dependente do dinheiro de banqueiros, os banqueiros, não os líderes do governo, é que estão no controle. A mão que dá está sobre a mão que tira. Dinheiro não tem pátria. Especuladores financeiros estão sem pátria e sem decência. Seu único objetivo é ganhar. Napoleão Bonaparte. De volta na América, a ajuda inesperada estava a ponto de chegar. Em 1800, Thomas Jefferson, por pouco, derrotou John Adams para tornar-se o terceiro presidente americano. Durante 1803, Jefferson e Napoleão tinham fechado um acordo. Os Estados Unidos daria a Napoleão 3 milhões em ouro, em troca de uma grande parte do território oeste do rio Mississippi, a compra de Louisiana. Com estes 3 milhões de dólares, Napoleão rapidamente formou um exército e abriu caminho pela Europa, conquistando tudo em sua frente. Mas o Banco da Inglaterra rapidamente se opôs a ele. Financiaram cada nação em seu caminho, colhendo altos lucros pela guerra. Prússia, Áustria e, finalmente, a Rússia. Todos se endividaram pesadamente em uma fútil tentativa de parar Napoleão. 4 anos mais tarde, com o principal exército francês na Rússia, Nathan Rothschild, 30 anos de idade, chefe do escritório de Londres da família Rothschild. Ele pessoalmente encarregou-se de um plano arrojado para contrabandear carregamento de ouro através da França, para financiar um ataque pelo Duque de Wellington desde a Espanha. Nathan mais tarde gabou-se em um jantar festivo em Londres, que aquele foi o melhor negócio que já tinha feito. Mas sabia que faria muitos melhores negócios em um futuro próximo. O ataque de Wellington desde o sul e outras derrotas eventualmente forçou Napoleão a abdicar. E Luís XVIII foi coroado rei. Napoleão foi exilado para Elba, uma ilha pequena fora da costa da Itália. Supostamente exilado da França para sempre. Não há nada mais apto na história para demonstrar a esperteza da família Rothschild naquele tempo e seu controle do mercado de ações britânico após Waterloo. Em 1815, Napoleão fugiu do exílio e voltou para Paris. Tropas francesas foram enviadas para capturá-lo, mas tal era seu carisma que os soldados reuniram-se ao redor do seu velho líder e o aclamaram como seu imperador uma vez mais. Em março de 1815, Napoleão equipou um exército, o qual o Duque de Wellington da Bretanha o derrotou em menos de 90 dias mais tarde em Waterloo. Alguns escritores invocaram que Napoleão tomou emprestado 5 milhões de libras do Banco Rothschild para se rearmar. E com respeito a este ponto, era geralmente comum para bancos centrais de propriedade privada financiar 2 lados da guerra. Por que financiaria um banco central lados opostos de uma guerra? Porque a guerra é o mais alto gerador de dívida de todos. Uma nação se endividará toda para poder tentar vencer uma guerra. E o banco continuará mantendo seu poder, emprestando pouco dinheiro para a nação que eles querem que perca. Ao que eles querem que vença, darão dinheiro suficiente para vencer. Além do mais que tais empréstimos são dados sob a garantia de que a vitória honrará os débitos da conquista.
Este é o campo de batalha de Waterloo, cerca de 200 milhas a nordeste de Paris, no que é hoje a Bélgica. Aqui Napoleão sofreu sua derrota final. Mas antes, milhares de homens franceses e ingleses deram suas vidas em um dia abafado de verão no junho de 1815. Aqui em frente, em 18 de julho de 1815, tropas francesas com 74 mil homens se encontraram com as tropas britânicas. Esta tinha 67 mil homens. E se Napoleão tivesse atacado algumas horas mais cedo, ele podia provavelmente ter vencido a batalha. Mas não importa quem venceu ou perdeu. De volta a Londres, Nathan Rothschild planejou sua melhor oportunidade para tomar o controle total sobre as ações britânicas e o mercado na Inglaterra, e possivelmente até mesmo o Banco da Inglaterra. Rothschild pôs um agente confiável, um homem chamado Rothwood. Ele estava do lado norte do campo de batalha, perto do Canal Inglês. Uma vez que a batalha foi decidida, Rothwood partiu para o canal. Ele deu as notícias para Nathan Rothschild dentro de 24 horas, antes do emissário particular de Wellington. Rothschild foi apressado para o mercado de ações e tomou sua posição habitual. Em frente ao antigo pilar, todos os olhares estavam nele. Os Rothschild tinham uma rede de comunicação lendária. Se Wellington foi derrotado e Napoleão estava livre no continente novamente, a situação financeira britânica se tornaria realmente grave. Rothschild parecia entristecido. Ele ficou lá imóvel, olhos abatidos. Então, repentinamente, começou vendendo. Outros investidores viram que Rothschild estava vendendo. Podia apenas significar uma coisa: Napoleão deve ter vencido, Wellington deve ter perdido. O mercado prumou. Logo, todos vendiam seus controles, títulos da dívida pública, suas letras do governo. Os preços caíram com severidade. Mas então Rothschild começou secretamente a comprar os consoles, através de seus agentes, em uma fração de seu valor horas antes. E o que é até mais interessante sobre esta história toda é que alguns autores reivindicam que o dia depois da Batalha de Waterloo, numa questão de horas, Nathan Rothschild veio para dominar não apenas o mercado de ações, mas o Banco da Inglaterra também. De qualquer forma, a família Rothschild tomou o controle do Banco da Inglaterra, o primeiro banco de propriedade privada na principal nação europeia e o mais rico. Uma coisa é certa: durante a metade de 1800, os Rothschild era a mais rica família no mundo, sem exceção. Eles dominaram o novo mercado de ações governamentais e eles se ramificaram em outros bancos e interesses industriais. Na verdade, o resto do século XIX foi conhecido como a Idade de Rothschild. A respeito desta avassaladora riqueza, a família tem, de um modo geral, cultivado uma áurea de invisibilidade. Embora esta família controle até hoje uma porção de indústrias, comércio e mineração, poucas pessoas no mundo já ouviram falar da família Rothschild. Durante o final do século XIX, um perito estimou que a família Rothschild controlava metade da riqueza do planeta. Não importa qual a extensão de sua vasta riqueza, é razoável assumir que seu percentual de riqueza no mundo inteiro tem crescido desde então. O segundo banco americano continua.